grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos continuar nosso estudo, Catecismo da Igreja Católica, no nosso credo, a profissão de fé. Nós vamos pedir, inclusive, que Deus venha em nosso auxílio, em nosso socorro, que Ele venha realmente em nosso socorro para que possamos compreender efetivamente as realidades da nossa fé, da nossa doutrina. Desde já eu peço que você já possa manter o seu coração aberto, já ir abrindo mesmo o seu coração, para que nós possamos, de forma proveitosa, de forma digna mesmo, aprender das coisas de Deus, aprender dos ensinamentos da Santa Igreja Católica, da sã doutrina da salvação. Então, convido você realmente, desde já tomar o seu catecismo, a sua Bíblia, a Sagrada Escritura, mas que você, sobretudo, possa estar de coração aberto para, de fato, aprender do Senhor. Que Ele venha iluminar mesmo, que o Espírito Santo venha iluminar o teu coração, a tua inteligência, convidar a tua vontade para que você possa seguir e buscar as coisas do alto. Como sempre fazemos, clamemos a ação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, hoje, com grande alegria, vamos continuar o nosso estudo, do Catecismo. Você pode tomar desde já aí o Catecismo da Igreja Católica, no número 595, Nós já estamos aí observando todos os relatos que estão relacionados com o processo que vai levar à morte de Jesus, A sua condenação, sua paixão e sua morte. Se você bem se recorda, na aula passada nós falávamos no artigo 4º do Catecismo da Igreja, Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. É justamente nisso que nós estamos estudando, que nós estamos buscando aprofundarmos, Então, estamos no artigo 4º do Catecismo da Igreja. Na aula passada nós falávamos justamente do parágrafo 1º, a relação entre Jesus e Israel, e nós meditávamos justamente sobre as relações que Jesus tinha com a lei, a constituição da relação entre Jesus e o templo, bem como a formação de Jesus como sendo o Deus único e Salvador. Jesus, com toda aquela constituição da fé de Israel, dentro daquele contexto de que os judeus entendiam um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus uno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Mas, de repente, em Jesus Cristo se percebe que Deus tem um filho. Se Deus tem um filho, então Deus é Pai. E este filho, sendo da mesma natureza que o Pai, na mesma substância, inclusive, da mesma essência, esse Deus, esse Jesus que é filho de Deus, ele também se constitui como sendo Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aos poucos, nós vamos percebendo que Deus, ele é uno, ele é um só, mas ele não é sozinho, ele é três, E que já vai existindo aí uma trindade, o desenvolvimento aí de um entendimento da Santíssima Trindade, que aos poucos nós vamos notando, à medida que vamos estudando. Inclusive, se observarmos também nessa visão, nessa constituição, quando o Senhor enviar o Paráclito, que é o Espírito Santo, e que é, na verdade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que até então, na época dos Evangelhos, vamos dizer, na época de Cristo, ainda não se tinha um entendimento desta terceira pessoa, que só vai se sucedendo mesmo à medida que Jesus vai falando sobre ele e se consuma por ocasião
de Pentecostes, né? Aí é que se percebe que o Espírito Santo é justamente o enviado do Pai por meio do Filho, né? Aquele que procede do Pai no Filho. Então vamos notando esta abordagem aí dentro desse contexto. E agora nós já chegamos aqui no parágrafo 2º deste artigo 4º, né? O parágrafo 2º tem como título Jesus morreu crucificado. Ou seja, aqui, se você notar, logo dentro do número do parágrafo 595, você vai perceber que ele vai aí enumerar algumas realidades ligadas ao processo de Jesus. Inclusive, ele vai falar um pouco aí das dissensões entre as autoridades judaicas em relação ao próprio Cristo, né, ao próprio Senhor. Você vai notando aí todo o contexto que foi evidenciado para que Jesus pudesse chegar na crucificação, né? Aquela realidade toda que nós já observamos na aula anterior, mas que, se você perceber, você vai notar também que há toda uma trama que vai se desenvolver em Jerusalém, né? Por ocasião de que vão capturar Jesus, quando você observa, por exemplo, no Horto das Oliveiras, né? Você nota que Jesus ali ele vai ser preso, né? Você percebe, inclusive, a realidade da última ceia, quando Jesus está ceando com seus apóstolos, e depois daquele momento você vai observar que Jesus irá juntamente com os apóstolos até o Horto das Oliveiras, vai participar lá daquela configuração do Getsemane, né? Você vai notando todos esses relatos, todas essas realidades que nós podemos evidenciar. E Lucas, se notarmos o Evangelho segundo São Lucas, né? Os 3 evangelhos sinópticos, na verdade, vão relatar de forma muito detalhada essa realidade aí da última ceia, logo em seguida do Horto das Oliveiras, em que Jesus vai rezar ao Pai, né? Pai, se for da tua vontade, né? Afasta de mim este cálice, mas não seja feita a tua vontade, a minha vontade, sim, a tua vontade. É isso que nós podemos notar lá. Mas se nós verificarmos o Evangelho segundo São Lucas, você vai notar que Jesus, ele apresenta, podemos assim dizer, um relato um tanto quanto mais detalhado, né? Vamos dizer assim, mais dramático até, se observarmos, porque Lucas ele vai falar que Jesus suou sangue, né? Estava submetido ali a uma carga de estresse tão intensa diante daquela configuração, daquela constituição de carregar realmente o pecado de toda a humanidade e aquela realidade mesmo de um certo medo, quem sabe, que ele poderia vivenciar, né? E aí uma sobrecarga dos seus capilares, né? Acaba sobrecarregando-se e começa a haver uma hemorragia, vamos dizer assim, microtraumas, né, dos seus capilares, e essa hemorragia acaba gerando um processo em que ele vai se misturar com o seu suor e, consequentemente, você nota ali um fenômeno muito raro, que é chamado de hematidrose, né? No meio acadêmico, no meio científico, hematidrose. É o fenômeno em que se sua sangue, né? Como que gotas de sangue começam a jorrar das glândulas sudoríparas ali que se misturaram com o suor, todo aquele processo na pele, e você vai evidenciar que Jesus sua sangue. Já começa, você vai perceber deste sofrimento, né? A partir do momento em que se evidencia esta constituição. Aí ele vem até ser consolado por um anjo. Você vai notar isso também lá no Evangelho segundo São Lucas, né? Todo esse processo que Jesus vai vivenciar, toda a trama que vai estar envolvida ali, se assim pudermos ir percebendo, né? Nós vamos notar, inclusive, se bem observarmos, se bem percebermos toda essa constituição, Jesus que vai ser preso, ele vai ser julgado ali pelo Sinédrio, conforme você pode evidenciar. A Sagrada Escritura é muito enfática ao afirmar estas realidades, né? Se apresenta para Caifás, que é o sumo sacerdote. Você vai observar toda aquela constituição também junto a Anás, que é outro sumo sacerdote também. Você pode evidenciar isso. Na madrugada, se observarmos da quinta para a sexta-feira, né? Se assim bem observarmos esta realidade. Então, se notarmos todo esse contexto, Jesus ainda irá se apresentar ali a configuração depois para Pilatos. Pilatos manda ele para Herodes, para ser julgado por Herodes. Herodes só queria saber dos milagres de Jesus. Como Jesus não opera milagres ali para Herodes, ele manda de volta para Pilatos. Você vê como nosso Senhor vem sendo humilhado diante destas realidades que vão se apresentando junto a essas autoridades, né? Pilatos, cabe a ele, ao final,
mandar crucificar Jesus à medida que ele solta Barrabás, né? Nós vimos tudo isso também na aula passada. E aí nós vamos percebendo toda esta abordagem, né? Jesus, quando ele vai, antes de ser crucificado, será flagelado, né? Vão colocar uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Tem todo este processo que evidenciamos, inclusive, já dentro de todo esse contexto, né? E logo em seguida, levam-no para ser crucificado e Pilatos cumpre aquele gesto simbólico de lavar as mãos. É interessante observar, como nós notamos aqui no artigo 4º, né? Logo no artigo 4º mesmo, no título, ele vai dizer: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ou seja, Pôncio Pilatos, ele está inserido, digamos assim, esta figura está inserida no credo, né? Diante de tantas realidades tão sublimes, se nós observarmos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Realidades tão belas, tão magníficas, tão sublimes que nós observamos no credo, e de repente você observa essa condição que faz com que Pôncio Pilatos acabe sendo marcado na história como aquele sob quem Jesus padeceu, né? E para que fique bem claro mesmo, que também se fundamenta em um evento histórico, não apenas uma realidade puramente de fé, né? Nós evidenciamos, mas para mostrar, aconteceu mesmo. Nós tivemos ali um governador, um procurador, né, que era Pôncio Pilatos, que articulou toda essa realidade também junto aos judeus, né? Se assim pudermos evidenciar esse processo. E se nós notarmos aqui, praticamente, se evidenciarmos dentro do catecismo, quando nós notamos no número 597, se você observar o número 597, vale muito a pena você ler esses outros parágrafos que nós observamos aqui, né? 595 e 596. Mas como a linguagem também é bastante fácil, né? Vale a pena você ler, não há dificuldade no entendimento. No número 597, você tem algo bem interessante a se observar. Levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, manifestada nos relatos evangélicos, e qualquer que possa ser o pecado pessoal dos atores do processo, como é o caso de Judas, como é o caso do Sinédrio, como é o caso de Pilatos, conhecido só de Deus, não se pode atribuir a responsabilidade ao conjunto dos judeus de Jerusalém, a despeito dos gritos de uma multidão manipulada e das censuras globais contidas nos apelos à conversão depois de Pentecostes. Ou seja, o que o catecismo aqui está dizendo? Não se pode atribuir a culpa pela condenação e morte de Jesus, não se pode atribuir coletivamente a responsabilidade aos judeus. Como diz o próprio título, os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Não se pode pegar e dizer que os judeus, por exemplo, os judeus de hoje, a religião judaica é responsável pela morte de Jesus, porque sempre houve ao longo da história, e muitas vezes dissensões entre católicos e judeus, ou entre cristãos de forma geral e judeus, por causa disso, de se acusar os judeus de terem matado Jesus, de terem mandado matá-lo, de terem condenado, de terem maquinado toda essa realidade. Mas o catecismo aqui é bem enfático. Os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Diferente quando nós vamos falar daqueles que foram pessoalmente responsáveis pela morte de Jesus na história, se observarmos, né? Tal como Caifás, que teve a sua parcela de culpa, né? Anás, do mesmo jeito. Nós tivemos lá também Pôncio Pilatos, né? Nós observamos essa constituição dos soldados que flagelaram Jesus, né? Os soldados romanos, uma multidão manipulada que nós evidenciamos que gritava lá crucifica ou crucificam. Tivemos esse contexto, mas mais pessoal, mais pessoalmente, não necessariamente do ponto de vista coletivo. Não se pode atribuir aos judeus de forma geral esta responsabilidade, esta culpa. E se nós observarmos ainda no número 597, o próprio Jesus, ao perdoar na cruz,
e Pedro, depois dele, apelaram para a ignorância dos judeus de Jerusalém e até dos chefes dele. O próprio Senhor vai dizer logo no início, quando ele é crucificado, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. Apela para a ignorância, se assim bem pudermos ir percebendo esse contexto, né? Menos ainda pode-se a partir do grito do povo. Seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, que significa uma fórmula de ratificação. Estender a responsabilidade aos outros judeus no espaço e no tempo. Você vai percebendo, inclusive, que a própria igreja, se nós evidenciarmos aí no Concílio Vaticano II, neste documento que você tem aí nesta nota, nesta citação de rodapé, né? Tá, no finalzinho, já no rodapé, você vê lá NA4, né? NA é a abreviação para um documento do Vaticano II chamado Nostra Aetate. Nostra Aetate. Um documento do Concílio Vaticano II que vai falar um pouco a respeito desta condição. A Igreja declarou muito oportunamente no Concílio Vaticano II: aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Percebe que o catecismo é muito enfático em mostrar esta constituição. Em contrapartida, se você observar o número 598, ele mesmo vai dizer: todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. Ou seja, agora eu estou incluído. Olha, onde é que eu estou no catecismo? Você, onde é que você está no catecismo? No número 598. Pode observar. Todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. Todos nós. E cada vez que nós pecamos, cada vez que nós incorremos em pecado, cada vez que vivenciamos a experiência de pecados mortais, por exemplo, né? Nós estamos flagelando nosso Senhor de novo. Né? É como se nós estivéssemos eventualmente, porque precisamos compreender a realidade do pecado, como também a realidade da paixão de Cristo, como uma realidade espiritual, uma realidade que transcende. O fenômeno da paixão de Cristo, aquele evento, é um evento que se perpetua, se observarmos, até quando o Senhor voltar, se observarmos na própria Santa Missa, em que vemos a renovação incruenta do sacrifício de Cristo. Né? Nós vamos notar justamente isso. É como se estivéssemos atualizando o sacrifício, presentificando este sacrifício, que foi o sacrifício que nos salvou, nos redimiu. Sacrifício que realmente nos tirou das garras do inferno. Né? Então, é um sacrifício que transcende o tempo. Claro e evidente que nosso Senhor Jesus Cristo não sofre mais, está na glória, né? Vamos dizer assim. Já ascendeu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não é isso? Então ele não sofre, vamos dizer assim, mas em alguma medida há um certo sofrimento, há uma certa humilhação em nosso Senhor Jesus Cristo cada vez que nós pecamos, tendo em vista, inclusive, se nós entendermos que nós, enquanto batizados, fazemos parte do corpo místico de Cristo. E o pecado, ele desfigura, o pecado fere o coração. Então, em alguma medida, de forma misteriosa, Cristo, ao longo dos séculos, continua experimentando os suplícios da flagelação, por ocasião do entendimento desta realidade, que somos o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Nós somos os membros da igreja, que fazemos parte desse corpo místico, né? Só que um corpo que muitas vezes está sendo flagelado, vilipendiado por ocasião do pecado. Este corpo que somos cada um de nós, né? Precisamos compreender esta realidade. Cristo vive em nós, como diz a carta aos Gálatas. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, se nós observamos que Cristo vive em mim e eu continuo pecando, Cristo que vive em mim, eu estou destruindo o Cristo que vive em mim. Essa fala que São Paulo coloca aos Gálatas, entenda bem esse contexto. Estou falando aqui não de uma realidade teórica ou puramente de caráter teológico, estou falando de uma realidade espiritual. Cristo vive em mim, eu sou um batizado. Eu morri com Cristo.
e ressuscitei com ele, mergulhei nas águas do batismo, me configurei ao sacrifício de Cristo. Se morremos com Cristo, ressuscitaremos com ele. Assim nós somos configurados a Cristo enquanto batizados. Então, diante desta realidade, já não sendo mais eu que vivo, Cristo que vive em mim, cada vez que eu peco, eu estou destruindo o Cristo que vive em mim. Estou flagelando o Cristo que vive em mim. Eu estou humilhando o Cristo que vive em mim. Digamos assim, se nós percebermos esse contexto. Né? Precisamos compreender bem esta realidade. É Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo. Mas cada vez que eu peco, eu estou flagelando. E quanto mais é confiado do Senhor as realidades, mais o sofrimento de Cristo aumenta quando o pecado ele ressurge. Eu falo aí dos sacerdotes, dos bispos, né? Os padres, os bispos. Uma coisa, eu enquanto simples leigo, entrar em pecado. Mas um padre, um bispo, cometendo pecados, eles que são, vamos dizer, aqueles que têm um ministério sacerdotal, aqueles que atuam na Santa Missa em persona Christi. O dor e o sofrimento de Cristo ante o pecado de um clérigo é muito maior, se nós observarmos. Isso quem fala muito sobre isso, Santa Faustina Kowalska, por exemplo, nas suas cartas, ela vem falar justamente dessa condição, e também no Tratado da Divina Misericórdia, ela também fala sobre essa realidade. Ela vai falar que teve uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo sendo flagelado pelos soldados romanos. E como se eles, já estando na glória, mas experimentando de certa forma, essa flagelação. E ela dizia que não doía tanto. Sentia dor, obviamente, mas não doía tanto esta flagelação pelos soldados romanos. Eram pagãos. Mas aí, de repente, ela começou a ver padres e bispos também vindo a flagelar Nosso Senhor. Quando eles começavam a flagelar Nosso Senhor, nesta visão que ela teve, o Senhor começou a sofrer, e muito, por causa desta realidade da flagelação dos seus ministros. Entende? Santa Faustina Kowalska, né? A apóstola da misericórdia, se observarmos. Então, é uma realidade que vale muito a pena nós refletirmos. Cada vez que eu peco, eu estou ofendendo a Nosso Senhor. Eu estou acabando com a minha amizade com Deus. Nós vamos ver muito isso ao longo do catecismo. Vai havendo uma inimizade com o Nosso Senhor. E é preciso que nós compreendamos isso mesmo, diante desta condição. Por isso ele vai dizer aqui no número 598. No magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a Igreja nunca esqueceu que foram os pecadores como tais, os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos por que passou o Divino Redentor. Levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. Responsabilidade que, com excessiva frequência, estes debitaram quase exclusivamente aos judeus. Ou seja, muita frequência se atribui a responsabilidade aos judeus, mas a responsabilidade do suplício de Cristo é minha, é sua, é nossa. Nunca se esqueça disso. Sempre que você vier a entrar em estado de pecado, a cair em pecado, não se esqueça. Você também contribuiu para a flagelação de Cristo, para o suplício de Nosso Senhor. É motivo mesmo de buscar efetivamente uma verdadeira conversão. A confissão dos teus pecados junto ao sacerdote. Voltar ao estado de graça. Isto é necessário e é urgente nos tempos de hoje. Os confessionários sabemos que estão praticamente vazios, né? E devo dizer também, às vezes estão vazios não apenas por causa dos leigos, mas às vezes até alguns sacerdotes hoje, por algum tipo de teologia mais liberal, não valorizam a realidade da confissão. Isso precisa que seja dito também, né? Para que a gente possa realmente fomentar e estimular mesmo essa volta, né, a esta condição e realidade. Devemos perceber, inclusive, aqui no número 598, devemos considerar como culpados desta falta horrível os que continuam a reincidir em pecados, aquilo que falávamos há pouco. Já que são os nossos crimes que arrastam Nosso Senhor ao suplício da cruz, com certeza
os que mergulham nas desordens e no mal, de sua parte, sacrificam de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Está lá na carta aos Hebreus. É imperioso reconhecer que nosso próprio crime, nesse caso, é maior do que o dos judeus. Pois estes, como testemunha o apóstolo, se tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado. Nós, porém, fazemos profissão de conhecê-lo. Professamos a nossa fé no credo e ainda assim pecamos. Continuamos em pecado, continuamos vivendo as escravidões do pecado. Podemos notar esta condição. Os demônios, então, não foram eles que o crucificaram. És tu que com eles o crucificaste e continuas a crucificá-lo, deleitando-te nos vícios e nos teus pecados. Vai dizer São Francisco de Assis. Então você vai notando esta realidade também aí, né? Se nós percebemos ainda no número 599, né, e também no número 600, nós vamos notar a realidade da morte redentora de Cristo no desígnio divino da salvação. Se nós percebermos aqui, Jesus, ele foi de fato entregue segundo o desígnio bem determinado de Deus. Nós sabemos que houve toda esta trama diante da paixão de Jesus, né? Entregue aos doutores da lei, né? Entregue aos sumos sacerdotes e julgado no sinédrio, né? Depois passado a Pilatos, ser julgado por Pilatos, toda esta constituição, ser levado, arrastado junto à cruz, né? Justamente para carregar até o Calvário, até o Gólgota, toda esta constituição. Mas, se nós observarmos, ao longo dos evangelhos sinópticos principalmente, nós vamos perceber que nosso Senhor Jesus Cristo disse várias vezes, 3 vezes, cada vez em cada evangelho sinóptico, ele falou 3 vezes no evangelho de Mateus, 3 vezes em Marcos, 3 vezes em Lucas, prenunciando sua paixão. É necessário que o Filho do Homem seja morto e venha ressuscitar no 3º dia. É interessante observarmos esta condição. Veja o que diz o número 599. A morte violenta de Jesus não foi o resultado do acaso, num conjunto infeliz de circunstâncias. Ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém, já em seu primeiro discurso de Pentecostes. Ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Essa linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Isso é bem interessante observarmos, porque dá aquela impressão que não importa os acontecimentos. Deus vai agir de qualquer forma e Jesus vai ser morto e depois vai ressuscitar. E aí as pessoas elas funcionariam apenas como fantoches nas mãos de Deus, né? Preciso compreender a realidade da teoria, da teologia que lida com a predestinação, né? Dentro desse contexto. A igreja, ela não fala da predestinação, como nós vamos observar aí no número 600. A igreja não fala de predestinação no sentido como os calvinistas lá do protestantismo entendem. Predestinação, ao invés de existir, as pessoas elas são criadas, ou algumas para a salvação e outras para a condenação. É o que vai dizer Calvino dentro do meio protestante, né? O protestantismo vai falar sobre isso. A pessoa está predestinada, ela foi criada, mas já se sabe que ela vai para o céu. Ela foi criada, mas já se sabe que ela vai para o inferno. Não. A igreja não pensa desta forma como os calvinistas, né? Essa aí é a teologia do que a gente chama de servo-arbítrio, né? Existe o livre-arbítrio e Calvino usava muito a expressão do servo-arbítrio, né? Ou seja, você não tem escolha. Não importa o que você faça, você vai para o inferno. Não importa o que você faça, você vai para o céu. É mais ou menos essa a doutrina da predestinação segundo Calvino, que não é doutrina de fé católica, né? A predestinação para a igreja é uma realidade que faz, digamos, ela consegue, né, unir as duas realidades. O desígnio eterno de Deus, sem tirar, no entanto, a liberdade do homem. O homem mantinha a liberdade. Apresentava-se livre para condenar Jesus. As pessoas elas realmente tinham o propósito de condenar Jesus. Os sumos sacerdotes, o sinédrio no julgamento, o propósito era condenar Jesus. Eles fizeram porque eles quiseram. Então houve uma liberdade para fazer isto. Só que de uma forma misteriosa,
isso também estava envolvido no plano de Deus, que estaria imbuído na salvação. Da mesma forma, Judas Iscariotes. Ele também traiu o Senhor. Não traiu porque estava no plano de Deus que ele fosse o traidor. Deus criar Judas para Judas ser o traidor, né? Ou seja, portanto percebemos que Judas Iscariotes, ele traiu o Senhor porque ele quis. Ele teve liberdade de escolha para trair o Senhor, né? De uma forma misteriosa, isso estaria envolvido e Deus conseguiria tirar até desta realidade, né? Aquilo que pode se chamar na teologia de pecado providencial, se assim pudermos notar. Deus consegue tirar de qualquer realidade algo que possa favorecer os seus desígnios, sem infringir a liberdade do homem. Isso é bem importante observarmos. Por isso, o número 600 vai dizer: para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Ou seja, Deus ele não está vivendo uma realidade temporal como nós. Ele está fora do tempo. Então Deus está vivendo uma realidade como se ele estivesse, vamos dizer assim, vendo o todo. Desde a criação do mundo até a sua consumação. Ele vê tudo. Como se fosse um único agora. Um único hoje. Então, ele já vê os atos de alguém, de alguma situação, alguma condição climática, ele já está vendo a consequência ao mesmo tempo, como se fosse um único dia, um único momento, porque Deus é atemporal, está fora do tempo. Aliás, ele é o criador do tempo. Por isso que se vai dizer aqui no número 600, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade para Deus. Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Ele concilia o seu caráter misterioso ligado à predestinação, concilia com a liberdade do homem, o livre-arbítrio. De fato, contra teu servo Jesus, a quem ungiste, verdadeiramente coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos com as nações pagãs e os povos de Israel, para executar tudo o que em teu poder e sabedoria havias predeterminado, diz Atos dos Apóstolos. Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira a fim de realizar seu projeto de salvação. Deus consegue experimentar de tudo, ele faz acontecer os seus desígnios, né? E ainda podemos perceber no número 601, se notarmos aí, este projeto divino de salvação mediante a morte do servo, o justo, havia sido anunciado antecipadamente na Sagrada Escritura como um mistério de redenção universal, isto é, de resgate que liberta os homens da escravidão, do pecado. Muito embora os apóstolos não conseguissem compreender bem isto, né? Quando Jesus falava, por exemplo, nos evangelhos que ele precisaria morrer em Jerusalém, ser crucificado, ser morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Logo adiante, logo a seguir, você viu os discípulos discutindo por alguma coisa trivial, por alguma realidade trivial, né? Quem é que deve ficar à tua direita e à tua esquerda? Será que vai ser Tiago? Será que vai ser João? A mãe dos filhos de Zebedeu entra também na discussão, né? Você vê que enquanto Jesus está falando algo de extrema importância que se refere à salvação da humanidade, os apóstolos preocupados com coisas triviais não conseguiram compreender. Só depois, quando Pedro, depois de Pentecostes, vai discursar, é como simplesmente ele tirasse o véu dos olhos e agora ele enxergasse as Escrituras de forma mais plena, mais efetiva, né? Até hoje os judeus vivem essa experiência. Eles leem as Escrituras como se estivessem lendo elas com um véu na frente e não conseguem enxergar aquilo que o Senhor vem mostrando ao longo de toda a antiga aliança, se assim observarmos. Mas você nota também no número 602 esta experiência de que aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, né? Jesus, ele se fez o próprio pecado por causa de nós. É interessante observar isso. Por isso ele vai dizer aqui no número 602, fomos resgatados da vida fútil que herdastes de vossos pais, pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos
por causa de vós. Ou seja, é bem interessante observarmos esta realidade. Se você notar as falas e as frases de Jesus na cruz, primeira frase, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? Você nota que é uma frase que, apesar de toda a dor que Nosso Senhor estava vivenciando ali, a dor física, a dor excomunal, a dor emocional, psíquica que Nosso Senhor vivenciara, a dor da solidão, da humilhação, o Senhor ainda encontra forças para clamar ao Pai que o Pai os perdoe. Perdoe a humanidade. Eles não sabem o que estão fazendo. Meus irmãos, você pode notar, inclusive, fazer até um paralelismo. No Antigo Testamento, por muito menos do que isso, Deus falava para Moisés, eu vou aniquilar este povo, porque este povo está cometendo idolatria. Eu vou acabar com este povo. Eu me arrependo, né? Assim a linguagem, eu me arrependo de ter feito aliança com este povo. Vou acabar com eles agora. E Moisés lá intercedia para que o Senhor não tivesse a sua ira assim sendo diante daquelas pessoas, né? Sendo abordada ali diante daquelas pessoas. Imagine agora, estavam matando o filho dele, da forma mais cruel. O Senhor teria muito mais motivos do que ele teve no Antigo Testamento. Estavam fazendo agora com o próprio filho. Né? E se nós pudermos evidenciar Deus, quem sabe Jesus na sua visão beatífica, pudesse também estar vendo, Jesus novo Moisés, na sua visão beatífica, estar vendo o Pai, dizendo, eu vou acabar com esse povo, porque eles estão matando. Isso é uma especulação que estou fazendo aqui, né? Uma especulação. E aí Jesus grita, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Né? Fiquemos com esta frase. Esta frase, de fato, é de fé católica, evidentemente, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Para que nós também aprendamos a frase de Cristo. Depois ele vai citar uma segunda frase, mais adiante, junto aos ladrões que estavam sendo crucificados também, diante de Dimas, que o reconhece. Dimas como um ladrão, como uma pessoa que cometeu crimes e que estava ali sendo condenado à morte, junto com outro ladrão, né? Dimas, já aos momentos finais de sua vida, vendo ao seu lado um homem desfigurado, que já não tinha aparência humana, de tão desfigurado que estava. Dimas, este ladrão, reconhece em Jesus o Filho de Deus. Só por uma inspiração divina é possível reconhecer naquela carne desfigurada, aquele homem que já não tem aparência humana, reconhecer nele o Filho de Deus. Mestre, lembra-te de mim quando tiveres entrado em teu reino. É o que Dimas diz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, diz o Senhor. Percebe? Naquele momento foi uma inspiração, a graça de Deus inundou o coração de Dimas. Foi uma revelação vinda do alto, efetivamente. Porque não tinha condições de Dimas olhar para Jesus desfigurado e reconhecer nele o próprio Deus, senão por uma força do alto. Senão por um agir da graça de Deus. E aí, no último instante, ele é salvo, né? Ainda estarás comigo no paraíso. Depois da terceira frase, que nós já falávamos aqui, João capítulo 19, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Jesus, ele passa para Nossa Senhora, a maternidade de toda a humanidade, para aquele discípulo amado, da mesma forma. E aí você vai notando toda essa realidade de constituição. E se você ainda notar dentro desse processo, você vai vendo que Maria recebe o discípulo em sua casa. Você nota que quando Jesus fala, ele é a palavra. As coisas acontecem. Mulher, eis aí o teu filho. Ele estava passando, transferindo, vamos dizer assim, concedendo a maternidade de Maria para a humanidade. Da mesma forma, a realidade para com o filho. Filho, eis aí a tua mãe. E este filho não é simplesmente aquele discípulo amado histórico ali. É transcendental. Muda toda a realidade, vem pelos séculos. É a humanidade que estava sendo transmitida ali para a Virgem Maria. Mãe da humanidade. Mãe da igreja, se assim pudermos perceber. E aí nós vamos notando esse contexto. E aí vem a quarta frase que Nosso Senhor falava na cruz. Em hebraico. Eli, Eli, lama sabachthani.
se evidenciarmos. Meu Deus, por que me abandonaste? Até mesmo a configuração do Salmo, né? Se nós observarmos. Senhor, alguns teólogos até vão dizer que naquele momento em que Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? Era como se o pai tivesse abandonado o filho, porque o pecado estava inundando Jesus e o pai não compactuando com o pecado. Ele abandonava o filho. E agora sim, o momento de maior sofrimento de Cristo, porque ele se vê abandonado até pelo próprio pai. Há uma corrente teológica que caminha para esta constituição, inclusive, que ocorreu até mesmo por ocasião do século XVI, século XVII, essa corrente teológica, né? Pai, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Mas é interessante observarmos o seguinte, Jesus, sendo homem, estava redimindo o gênero humano na sua humanidade. Perceba bem esta realidade. E quando ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava também redimindo todo o nosso gênero humano ali na cruz. Então, todo o gênero humano estava sendo redimido em Cristo. Até mesmo a experiência do abandono. Eu estava sendo abandonado por Deus, pelo Pai. Não era simplesmente Jesus. Ele quis mostrar essa constituição. Para que nós pudéssemos nos configurar ao seu sacrifício, também de vivenciar o abandono de Jesus na cruz. Por isso, se você for observar justamente aí, em toda essa formação, né, no número 602, como também 603, ele vai dizer aqui no número 602, os pecados dos homens, depois do pecado original, são sancionados pela morte. Ao enviar o próprio filho na condição de escravo, condição de uma humanidade decaída e fadada à morte por causa do pecado. Aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que, por ele, nos tornemos justiça de Deus. Então perceba bem, nós fomos redimidos em Cristo Jesus. E aí o Senhor quando diz, meu Deus, por que me abandonaste? Também nós estávamos sendo unidos a este abandono em Cristo. Lembre-se, Jesus é o Redentor do gênero humano. Toda a humanidade estava sendo ali redimida naquele momento. E mais adiante, as últimas frases de Nosso Senhor. Tenho sede, como diria Santa Teresinha do Menino Jesus. Jesus não tinha sede simplesmente de água, né? Também tinha sede de almas. Santa Teresinha vai dizer isso na sua História de uma Alma. Ele também tinha sede de almas, quando oferece para ele fel, né? Uma bebida, de certa forma, um tanto quanto ácida ali. E ao beber, a sexta frase, tudo está consumado. Para o final, a sua última frase, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se você for notando estas condições ao longo do número 603 mesmo, você vai percebendo esta constituição. Jesus não conheceu a reprovação, como se ele mesmo tivesse pecado. Mas no amor redentor que sempre unia ao Pai, nos assumiu na perdição de nosso pecado em relação a Deus, a ponto de poder dizer, em nosso nome na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Perceba, ele está unindo o gênero humano, todo o gênero humano ali. Nesse contexto, trabalhando mesmo toda a redenção desse gênero humano. Não foi simplesmente a morte de Cristo. Eu estava ali com ele, vamos dizer assim. Né? Se nós pudermos observar essa constituição. E ali eu estava também sendo redimido pelo Senhor. Note bem essa realidade. Se observarmos a partir do número 604, nós podemos perceber ainda que toda a iniciativa que vem de Deus por ocasião do seu amor redentor universal, né? Se você notar aí, por exemplo, logo no número 604, ao entregar seu Filho por nossos pecados, Deus manifesta que seu desígnio sobre nós é um desígnio de amor benevolente, que antecede a qualquer mérito nosso. É um amor de benevolência. Jesus, ele não me ama porque eu sou uma pessoa boa. Jesus não me ama porque eu sou uma pessoa correta, né? Vamos dizer assim. Jesus não lhe ama porque você não pratica pecados mortais, pecados graves com tanta frequência, porque você vive na igreja. Não é por isso que ele lhe ama.
né? Como do mesmo jeito, aquela pessoa que comete pecados mortais com muita frequência, está afastado da igreja, ele não deixa de amá-las por causa disso. Ele ama porque ele tem um amor de benevolência. Ele é o próprio amor, se assim observarmos esta condição. Né? Aquela realidade de você perceber que quando você peca, por vezes você se sente com vergonha até de estar diante do Senhor, né? Mas o Senhor está te amando, apesar dos teus pecados. Apesar de você, o Senhor te ama. Se assim notarmos, né? E aí você vê, por exemplo, no número 605, este amor não exclui ninguém. Percebe? Este amor não exclui ninguém. Jesus lembrou-o na conclusão da parábola da ovelha perdida. Assim também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Afirma ele dar sua vida em resgate por muitos. É interessante observarmos essa condição, porque se Deus não exclui ninguém, se é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, diz a primeira carta de São Paulo a Timóteo, né? É do desejo de Deus que todos os homens sejam salvos, todos. E, no entanto, ele diz aqui, afirma ele dar sua vida em resgate por muitos. É interessante, né? Jesus, ele salvou a todos. Preste bem atenção neste trocadilho. Jesus, na cruz, ele salvou a todos. Mas nem todos são salvos. Percebem essa condição? Jesus salvou a todos. O sacrifício de Cristo na cruz foi para todos. Mas nem todos colheram, nem todos colhem os frutos da salvação de Cristo, Jesus. Às vezes o coração fechado mesmo. Às vezes o coração que nega veementemente o nosso Senhor. Às vezes o coração que rejeita a graça. Pela liberdade, Deus não pode fazer com que a pessoa aceite, porque senão ela vai estar interferindo na liberdade da pessoa, né? Então, por isso você nota essa condição. Ele entregou a sua vida em favor para que todos pudessem ser salvos. Mas nem todos vão alcançar, vão colher os frutos da salvação. Né? Ou seja, o sangue de Cristo é derramado por toda a humanidade, mas nem toda a humanidade vai estar ali com o coração aberto, digamos assim, aberta a acolher esta salvação. Né? A realidade do inferno existe. A realidade da condenação eterna no inferno existe. Né? E existe também juntamente com aqueles que não quiseram, de certa forma, rejeitaram, de certa forma, a salvação, se assim observarmos esse contexto. Né? Se nós observarmos ainda do número 606 e seguintes, né, nós vamos percebendo toda essa condição, e você pode depois ir notando ao longo da história, né, da sua leitura aqui no Catecismo, você vai notando tudo isso que nós já falávamos aqui. Né? Toda a vida de Cristo é uma oferenda ao Pai, se assim bem pudermos ir percebendo. Ele, de fato, tira o pecado do mundo. Você bem nota toda essa condição. Né? Nós falávamos, inclusive, em toda a realidade de que Jesus ele abraça livremente o amor redentor do Pai. Né? Ele abraça livremente, inclusive, a cruz, para manter justamente a realidade da liberdade humana. O Senhor mesmo decide, Ele mesmo decide, mesmo com toda a realidade angustiante que Ele apresentara no Horto das Oliveiras, por exemplo, Ele mesmo decide ir ao Calvário. Né? A realidade mesmo de que você nota que existia em Deus, né? Em Jesus, duas vontades, se assim evidenciarmos. Né? A vontade humana e a vontade divina. Isso é muito claro lá no Horto das Oliveiras, lá no Getsemane, você vai notar justamente essa condição. Né? Ele falando a respeito da vontade do Pai e não da vontade dele, vamos dizer, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Você nota essa condição no que diz respeito à dupla vontade de Cristo, né? Diante desta constituição. E aí você vai notando, né, todo o desenrolar da história da morte, do sacrifício de Cristo, conforme você também pode perceber aí no número 613. Né? A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal, que realiza a redenção definitiva dos homens, pelo Cordeiro, que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança, que reconduz o homem à comunhão com Deus.
reconciliando-o com ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você vê bem mesmo aí, né? O sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Se assim bem pudermos ir notando toda esta abordagem aí, dada também, se observarmos, pelo evangelista São Lucas, né? Este sacrifício de Cristo é único. Ele realiza e supera todos os sacrifícios. Ele é o primeiro dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega seu Filho para reconciliar-nos conosco. Nós podemos ir percebendo toda esta configuração. Inclusive, dando até o exemplo, né? Sendo obediente ao Pai. É justamente isso que observamos no número 615. Realizando também um sacrifício expiatório, tendo em vista que ele carregava os pecados de toda a humanidade, né? O pecado das multidões, como vai dizer aqui o Catecismo, no número 615, se assim bem evidenciarmos. E mais adiante, quando notamos no número 616, Jesus ele vai consumando o seu sacrifício, se assim pudermos perceber essa configuração. Jesus consuma o seu sacrifício, amando-nos até o fim, como diz o próprio Catecismo. Jesus amou até o fim, que confere o valor de redenção, de reparação, de expiação e de satisfação ao sacrifício de Cristo. É bem interessante observarmos esta realidade, alguns padres da igreja vão falar muito sobre esta condição também, justamente quando você vai perceber que a realidade de Cristo, Jesus sendo homem, mas também sendo Deus, né? A pessoa do Filho de Deus, o Deus Filho, vamos dizer, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa de Cristo é uma pessoa divina. Porém, nós sabemos que ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Tendo a natureza divina, é interessante observarmos aquilo que vai falar, inclusive, São João Crisóstomo, né? Um dos padres da igreja, conhecido também como Boca de Ouro. Nós observamos lá do início mesmo dos tempos do cristianismo, entre século IV e século V, né? São João Crisóstomo ele vai dizer justamente essa realidade, né? Deus, ele foi extremamente ofendido por ocasião do pecado original. Né? O pecado original causou uma ofensa mesmo, desequilíbrio completo, vamos dizer assim, até mesmo para com a criação. E quem feriu a Deus dessa forma? Quem feriu o próprio gênero humano desta forma? Né? O próprio homem. Então é o homem quem tem que pagar, quem tem que expiar, digamos assim, esta condição, este pecado. É o homem que precisa expiar. Só que o sacrifício precisa ser um sacrifício que realmente possa ser reparador, ao ponto de poder aplacar uma ofensa a Deus que, de certa forma, gerou-se uma ofensa infinita. A marca do pecado original gerou uma ofensa a Deus de forma, digamos assim, muito intensa. Criou realmente uma grande distância entre o homem e Deus. E o homem ele teria que sacrificar-se ao ponto de conseguir aplacar esta distância, conseguir diminuir, digamos assim, esta condição, devolver esta reconciliação, vamos dizer assim, com Deus, né? Só que era um sacrifício muito grande, muito intenso. Era um sacrifício até de valor infinito, se observarmos. O homem não tem condições de fazer, de realizar, efetivar um sacrifício deste porte, né? Só Deus tem condições de efetuar um sacrifício assim, tão grande, se observarmos. Né? Mas não é Deus que tem que fazer o sacrifício, não é Deus que tem que operar este sacrifício. Quem tem que operar este sacrifício é o homem, porque quem pecou foi o homem, não foi Deus. Não é? Só que o homem não tem condições. Quem tem condições de sacrificar-se desse jeito é o próprio Deus. O homem é quem deve fazê-lo, mas é Deus quem pode fazê-lo. E aí São João Crisóstomo fala de forma lindamente na sua teologia, ele vai dizer justamente isso, né? Como solucionar este problema? Como lidar com essa realidade desse sacrifício? Porque é o homem quem tem que fazer, só que é só Deus que pode fazê-lo. Para solucionar este problema, seria necessário que este homem fosse Deus. E aí vem nosso Senhor. E na cruz, se assim observarmos, na cruz, diante daquele sacrifício que nosso Senhor estava realizando, Santa Catarina de Sena, no diálogo com o Pai, ela vai falar justamente esta realidade. Na cruz,
o Pai falando para ela, né? Deus Pai falando para Santa Catarina de Sena em uma de suas experiências místicas, ele vai dizer, na cruz, o que se viu ali, o que eu pude ver do meu filho, foi um incêndio de amor. Ou seja, Jesus na cruz, naquela realidade beatífica de Nosso Senhor, naquela visão beatífica que Nosso Senhor tinha para com o Pai, Jesus na cruz estava amando o Pai de forma perfeita, oferecendo-se livremente esse sacrifício, amando-o com um amor infinito, com um amor perfeito. E o Pai recebendo de Jesus o amor perfeito do Filho humanado, do seu Filho humanado. Perceba que sacrifício pascal podemos notar aqui. Que sacrifício de ação de graças, podemos dizer assim, dentro dessa Constituição. Para que nós possamos compreender o valor eterno, infinito do sacrifício de Cristo na cruz, que nós observamos aí no número 616, quando ele vai consumar esta realidade, esse sacrifício, se assim observarmos. No número 617, inclusive, ele diz, por sua santíssima paixão no madeiro da cruz, mereceu-nos a justificação. Ensina o Concílio de Trento, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como princípio de salvação eterna. E a Igreja venera a cruz cantando, ó cruz, ave spes única. Salve, ó cruz, única esperança. E diante de tamanho amor e tamanho sacrifício, o Senhor nos configura, fazendo-nos participar deste sacrifício de Cristo. Né? A cruz é o único sacrifício de Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Mas pelo fato de que em sua pessoa divina encarnada, de certo modo, uniu a si mesmo todos os homens, ofereceu a todos os homens de uma forma que Deus conhece a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. Ou seja, fez essa união, podemos evidenciar. Né? Se nós ainda podemos notar toda essa abordagem, inclusive nessa fala de Santa Rosa de Lima, né? Fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Né? Você nota aí, justamente ao longo deste resumo todo, né, que nós vemos aí no Catecismo, mas se notarmos também, a partir do número 624, você tem aí o parágrafo 3º, que é bem curto, se nós notarmos, e vai trabalhar a respeito da realidade de que Jesus Cristo foi sepultado. Né? Jesus Cristo foi sepultado. Muito pouco se comenta, muito pouco se fala a respeito desta realidade da mansão dos mortos, da ida de Jesus mesmo, né? Do momento em que ele de fato é sepultado. Dá até a impressão de que não tem muito a ver com os dogmas de fé, mas são extremamente importantes e necessário observarmos essa condição. Veja o que ele vai dizer, por exemplo, aqui no número 624. Pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens. Em seu projeto de salvação, Deus dispôs que seu Filho não somente morresse por nossos pecados, mas também que provasse a morte, isto é, conhecesse o estado de morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo durante o tempo compreendido entre o momento em que ele expirou da cruz e o momento em que ressuscitou. Veja que maravilha podemos observar essa realidade. O Senhor ele não apenas morreu, mas ele também experimentou o estado de morte. Percebem essa condição? E aí é importante observarmos uma realidade porque Jesus, como havia dito, ele tem a natureza humana, a natureza divina, da sua pessoa divina, né? Da única pessoa do Filho eterno do Pai. Mas se nós observarmos, a natureza divina de Cristo não se corrompe, obviamente. A natureza é divina. Mas a natureza humana, se nós evidenciarmos, né? A natureza divina ela não passa pela morte, podemos assim dizer. Mas a natureza humana, ela experimentou a morte e viveu o estado de morte, se assim evidenciarmos. Né? E podemos notar, inclusive, a constituição de que quando se fala em estado de morte, houve uma separação entre o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor e a sua Santíssima Alma, para que pudesse efetivamente estar morto. Jesus esteve morto por um curto período, mas esteve morto. Né? Então isso é interessante observar aquilo que o Catecismo aqui está dizendo. Ele viveu, como todos nós vivemos, ele também viveu o estado
de morte. Agora é importante notarmos que mesmo tendo vivido o estado de morte, a morte de Cristo, o estado do corpo morto de Jesus, não é igual ao nosso estado, né? Como nós podemos perceber, por exemplo, no número 627. Não deixarás teu santo ver a corrupção. O corpo de Cristo não conheceu a corrupção. Assim como o nosso corpo, por exemplo, quando nós morremos, né, vamos morrer, vamos dizer, a humanidade, quando o homem morre, ele vai, efetivamente, conhecer a corrupção do corpo, a corrupção da carne, né, vai apodrecer, por exemplo. Mas no caso de Jesus, essa morte de Cristo foi diferente. Por quê? Por causa da sua união, da união da natureza humana com a sua natureza divina. Tem essa condição? E aí você nota aqui no número 627, a morte de Cristo foi uma morte verdadeira, enquanto pôs fim à sua existência humana terrestre. Mas, devido à união que a pessoa do Filho manteve com o seu corpo, a pessoa do Filho manteve com o seu corpo, ou seja, a pessoa do Filho é o quê? Uma pessoa divina, né? A pessoa do Filho eterno do Pai, vamos dizer, a segunda pessoa da Trindade. Devido a esta união que a pessoa do Filho manteve com o seu corpo, não estamos diante de um cadáver como os outros, porque não era possível que a morte o retivesse em seu poder. E porque a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. Sobre Cristo pode-se dizer ao mesmo tempo, ele foi eliminado da terra dos vivos e minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades. Nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Se assim bem pudermos perceber esta conotação, né? A ressurreição de Jesus no terceiro dia foi a prova disso, pois se pensava que a corrupção se manifestaria a partir do quarto dia, né? Os judeus, especialmente os povos antigos, tinham aquele entendimento, né? De que só depois de 4 dias, ele cita aqui até mesmo a realidade da ressurreição de Lázaro, né? Que Lázaro, Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias, né? Quando já se entendia que o corpo, né? A própria Marta mesmo vai dizer, já está fedendo, Senhor, já está cheirando mal, né? O que o Senhor vai fazer mais aí? Jesus esperou 4 dias, digamos assim, para ressuscitar Lázaro, para mostrar que ele é o Senhor da vida e indo contra toda a esperança, podemos assim observar, né? Então eles tinham um entendimento que só depois de 4 dias é que eles começariam, o corpo começaria a conhecer efetivamente a corrupção, a apodrecer e tudo, mas nós sabemos que um corpo normal, né, ele naturalmente já no segundo dia ele já está bem, já está cheirando mal, já tem todo um contexto de putrefação, né? Bem, mas aí você nota essa formação nesse processo aqui em que Jesus ele não conheceu a corrupção, o seu corpo não entrou na corrupção como os corpos dos mortais, né, dos demais homens, justamente por quê? Porque a sua humanidade era unida, né, digamos assim, a uma pessoa divina, podemos observar, né, a natureza humana unida à natureza divina, mediante aquilo que já estudávamos anteriormente, correspondente à união hipostática, né? E aí você vê, para finalizarmos, o número 628, o batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo do cristão, que morre para o pecado com Cristo em vista de uma vida nova. Ou seja, no batismo nós somos sepultados com Cristo. O batismo é justamente isso. Nós somos sepultados com nosso Senhor para também sermos ressuscitados com Ele, né? Se morremos com Cristo, também ressuscitaremos com Ele, vai dizer inclusive a carta aos Romanos, a carta também aos Colossenses, né? Nós vamos percebendo esta condição. Então, pelo batismo, nós nos configuramos a Cristo. Passamos a assumir efetivamente, digamos assim, a vida divina, digamos, né? Por ocasião da realidade sacramental. O pecado original nós já somos libertos do pecado original pelo batismo, é o que vai dizer aqui o catecismo, e consequentemente nós passamos a viver a vida da graça, vamos dizer assim, né? Nós notamos aí então nesse número 628 quando ele diz que somos sepultados com Cristo pelo batismo, né, na morte, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Nós notamos aí esse tremendo mistério, né? O mistério do sepulcro. Mistério em que o Senhor realmente, efetivamente, o príncipe da vida que mataram, né?
É o mesmo vivente que ressuscitou, mas passou pela experiência de morte, pelo estado de morte que nós evidenciamos, que acontece com todo o gênero humano, né? Com o Senhor também acontecera, no entanto, uma morte em que o seu corpo não conheceu a corrupção, né? Tanto que, ao terceiro dia, o Senhor ressuscita, e nós ainda vamos trabalhar um pouco, meditar um pouco, estudar um pouco a respeito do mistério da ressurreição do Senhor. Muito bem, com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje, né? Nós vamos pedindo, inclusive, a Nossa Senhora que ela venha ainda em nosso socorro, venha nos socorrer, venha interceder por nós para que continuemos perseverando nessa escola pastoral catequética, sede da sabedoria, e Deus possa realmente poder evidenciar em nossos corações inúmeros frutos que vão sendo semeados à medida que vamos estudando, que vamos aprendendo mais a sã doutrina da salvação. Peço a você que possa clamar a intercessão de Nossa Senhora junto comigo. Nesta Ave Maria você já possa entregar todos os teus estudos, que a própria Virgem Maria, ela que é a grande formadora por excelência, a sede da sabedoria, como dizemos, possa vir em nosso auxílio, vir interceder por nós para que possamos de forma efetiva continuar perseverando nos nossos estudos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,